A Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar num vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas nenhum curso sabia embasar e aprofundar. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade e o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todas podem contar com a Fábrica D, que tem cursos a partir de R$ 12,90 ao mês. Então, o que está esperando? Ensino de alta performance e por um preço que você pode pagar é só na Fábrica D. Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma aula do Fábrica D. Hoje é uma daquelas nossas famosas aulas abertas em que você sabe que eu não pegarei leve contigo, porque aqui a gente não esconde o jogo, não vai ficar em falsas promessas e vamos te mostrar a vida como ela é, ou na verdade, a prova como ela é. Antes, não esquece aqui do que está passando atrás de mim, tá? Olha o nosso site, vai lá em www.fabricad.online e veremos hoje aqui a parte de derivadas para EFON e principalmente escola naval, que pega bem pesado em limite, derivada e integral. Tá bom, gente? Então, não esquece, passa lá, olha os nossos planos para IMITA, AFEFON Escola Naval. Usa o cupom já de cara aqui, ó, militares, para que você tenha até 10%, até não, para que você tenha 10% de desconto em qualquer um dos nossos planos. E vambora que hoje vai ser bem maneiro, tá? Para o pessoal que gosta de aí ser puxado, que a gente eleve o nível, hoje é o dia. Vamos lá, gente. Primeira questão que eu vou fazer aqui já é um macete que quem acompanha a área aberta do nosso site aqui no canal, né? Se você estiver vendo a gente pelo YouTube, é claro, é um macete bem pedido, tá? Eu já devo ter falado isso aqui desde o início, quando ainda fazia tudo sozinho. E o pessoal adora ver isso aqui sendo explicado mais uma vez. Que é um bizu para você achar a reta tangente a qualquer cônica. Se tiver parada com x ao cubo, esquece. Aí tem que fazer pelo método trivial, tá? Pelo método normal, quer dizer. Mas se eu tiver o ponto de tangência e eu te der uma cônica e pedir a reta tangente naquele pontinho, tem um jeito rápido de fazer. Não se preocupa se você, o cara, eu nem sei fazer o jeito normal, o cara vai dar já um macete e vai me confundir. Eu vou explicar as duas coisas, fica tranquilo, tá? Mas vamos começar logo pelo jeito vooduzado, que eu sei que é a galera do voodoo, que adora uma parada meio né, maravilhosa, meio uma saída mágica, vai gostar desse iniciozinho aqui. Então vamos ler juntos aqui, ó. Escola Naval. A área do triângulo formado pelos eixos coordenados e pela tangente à curva y igual a 4x2 no ponto 1 e 4 vale. Então, o que acontece aqui, gente? Você vai ter o seguinte. Pega, no caso aqui, e vamos chamar isso aqui de primeira solução. O que acontece? Você tem, no caso aqui, um y igual a 4x2 e tem o ponto de tangência t, que é o ponto 1 e 4. O que você vai fazer? O macete que eu chamo pulo do gato, ou the jump of the cat. O que acontece aqui? Você vai ter o seguinte, novinho. Você aqui vai chamar o ponto de tangência de ponto de coordenadas x0 e y0. E vai, a partir da equação da cônica que ele te deu, que é essa aqui, né? Fazer uma leve alteração na equação e dessa leve alteração direto já surge a reta tangente. É assim, onde tem x ao quadrado, y ao quadrado, você vai trocar por x vezes x0, ou y vezes y0. E onde tiver só um x elevado a 1, ou y elevado a 1, você troca x por x mais x0 sobre 2. What the fuck? Isso aqui, demonstração disso aqui não é uma parada tão simples. E se eu for parar para demonstrar isso aqui num macete, que já é para agilizar a sua vida, não adianta. Então presta atenção em mim. Eyes on me. Olha só. Repara que x ao quadrado, eu falei que vai virar x vezes x0, não é? Gente, se o x0 fosse um x normal, x0 vezes x dá x ao quadrado. Então assim, isso já serve até para você conferir se você na hora não está usando isso aí inadequadamente, está usando errado, né? Que a pior coisa é pegar um macete maravilhoso desses e usar errado na hora H. E quando tiver alguém elevado a 1, ó, x mais x0 sobre 2. Se o x0 fosse um x normal, ia ficar x mais x, 2x sobre 2x. Tá tudo ok. Volta aqui para mim na tela, que você vai perceber o que eu estou falando. Ó. Se esse, por exemplo, y0 daqui
fosse um y normal, você teria 2y sobre 2, o que vai dar y, tá? Então, eu percebo que eu tô realmente com tudo ok, tudo certinho. Aqui, se esse y0 é um y normal, y vezes y dá y ao quadrado. Bate com o que eu tenho ali originalmente. Mas como que eu vou usar isso? x0 e y0, no caso aqui, são as coordenadas do ponto de tangência. Então, na equação dada, ó, o que vai acontecer? Tem o y, vira y mais y0 sobre 2. Tem o x ao quadrado, vira x vezes x0. Agora, o que vai acontecer? Você vai apenas pegar o x0 e y0 e substituir ali dentro. Espera aí. Esse é o x0 e esse é o y0. As coordenadas do ponto de tangência. 4 vem para cá e 1 vai para lá. Menina, garota, é isso que eu tenho que fazer? É. E a questão acabou? Sim. Passo 2 para o outro lado. Fica y mais 4 igual a 8x. E aí, essa equação que você está encontrando já é a equação da reta tangente com seu respectivo coeficiente linear e angular. O angular está aqui, que é o que ele queria, né? Ele quer, no caso, aliás, minto, ele quer a área do triângulo formado pelos eixos coordenados, mas eu preciso desses dois, né? Minto, né? Ele quer a área do triângulo, mas esse finalzinho também é fácil, tá? A pior parte aqui é achar a reta tangente. Bom, comenta até aí depois, né, se você conhecia esse bizu ou não, o que você achou dele. É sempre bom a gente saber, né? Comentem sempre. E não esquece, se você estiver olhando pela área aberta, de ativar o sininho das notificações e se inscrever para você que está aí duro na sofrência, possa aqui pelo menos acompanhar o que surge na área aberta da gente. Segunda solução, galera. De repente você olha para isso e fala, pô, legal, maneiro, mas é muito voodoo para mim. Tá. Tem um jeito normal de fazer. Que é assim, claro, você tem que saber? Tem. Ah, eu vi isso aí, não preciso saber mais nada. Não, também não é assim. Você tem que ter o ponto de tangência para usar isso. Tem que ser uma cônica. Se for uma equação em que algum x ou y está elevado ao cubo ou até expoente maior, já era o uso disso daí. Ou pelo menos desse jeito, né? Desse jeito é prático. Se eu for adaptar o macete para outros casos, aí já não vale a pena. Então, qual é o jeito padrão de fazer, né? Qual é o jeito Ana Paula? Padrão, que é o seguinte. Existe aqui, no caso, uma equação de reta quando são dados um ponto dessa reta e um coeficiente angular. O, né? Aí, o que acontece aqui? Pega, no caso aqui, ó, você vai fazer o quê? Ela é da forma y menos y0 igual a m vezes x menos x0. No caso aqui, o y0 e o x0 eu já tenho, né? São sempre as coordenadas do ponto de tangência, o 4 e 1, né? 4 e 1. Agora, o m, o coeficiente angular, tá? O que vai acontecer? Ah, gente, vale dizer, o ponto que eu estou usando ali é o de tangência, mas não precisaria ser o de tangência, pode ser qualquer ponto que eu tenha da reta, tá? Então, ali, como eu só tenho ponto de tangência, eu usei ele. Mas se eu tivesse algum outro ponto, eu posso jogar ali naquela equação que eu estou apresentando na tela, tá legal? Volta comigo aqui. O coeficiente angular, gente, é sempre, no caso aqui, a derivada de y em relação a x no ponto x0 e y0, tá? Opa, não entendi isso não. Você vai entender. A gente vai pegar ali a equaçãozinha que ele me deu e vai derivar. Por isso que alguns não gostam já dessa outra solução, porque me obriga a fazer uma derivada, tá? Mas essa derivada aqui, até que essa aqui é tranquila, né, gente? Se eu pegar isso daqui e derivar, ó, o que vai acontecer?
Derivando y igual a 4x2, no que é que isso aí se transforma, professor Fortão? Vai virar o que aqui, ó? Y', faz um peteleco com esse 2, né? Igual a 8x. Isso já é o coeficiente angular? Não, rola uma confusão aí. Isso aí ainda é um prequel para o coeficiente angular. Isso só vai virar o coeficiente angular quando eu pegar agora aquele x ou y do ponto de tangência, agora tem que ser do ponto de tangência, não pode ser de um ponto qualquer, e substituir lá dentro. Ah, mas aí só deu 8 vezes x, vamos voltar para a tela. Como só deu 8 vezes x, não tem problema não. Eu vou substituir o que eu tenho, que é um x, que é 1, né? Aqui, ó. Então, eu vou ter que, aí, quando eu faço isso, aí sim eu tenho o coeficiente angular, que virou 8. Pode ver que lá em cima, realmente, de fato, ó, ele deu 8 também, na outra solução. Aí, no caso, depois que eu substituir o valor lá dentro, é que eu sei que eu tenho o coeficiente angular de fato, tá bom? Pode ver que por uma solução pela outra, o númerozinho da frente do x está igual. Agora, vamos avançar aqui, gente, e aí o que vai acontecer, né? Ficou, então, com o que eu tinha y menos 4... Aqui tinha dado x menos 1, lembra? E o m deu 8. 8 vezes 1 é 8, né? Fazendo aqui a distributiva, fica y menos 4 igual a 8x menos 8. Então, você vai ter 8x menos 4. Pronto, tá? E aí, achei a reta tangente para um caminho e para o outro. Matamos a cobra e mostramos a pau, tá? E aí, eu quero a área do triângulo formado quando eu acho a interseção dessa reta nos eixos. Ó, de que tipo é essa reta? É uma reta crescente, né? O coeficiente angular ali do x é positivo. A interseção com, no caso, ali, o eixo y é menos 4, que é o coeficiente linear, não tem um constante. Né? Lembra que isso aqui é sempre a interseção com o eixo y. Bom, se tu chegou até aqui, é malandro. Você sabe isso já há muito tempo, né? E aí, vamos achar a raiz também, né? 8x menos 4 igual a rosca, igual a 0. Vai dar x igual a meio. Aí pronto. A área do triângulo formado aqui dentro vai ser 1/2 vezes 4 dividido por 2. Que vai dar uma unidade de área, né? Tá ok? Então, voltando aqui, isso vai ser, no caso, a letra D de dado. Primeira questão aí, tanto aqui para naval quanto para Perfon, questão clássica, tá? Atenção agora, no IME e no ITA também pode cair isso. Isso é um dos poucos casos em que no IME e no ITA você tem que, ou pelo menos seria bom derivar. E isso geralmente é bom para o IME e para o ITA. Quando eu tenho raízes múltiplas, né? Que é quando ele está na primeira e na segunda derivada do polinômio, por exemplo. Quando eu tenho, por exemplo, um caso que nem esse daqui. Esse é um caso que é bom você saber. Porque geralmente em aula os professores dão umas fórmulas muito bizarras de você decorar em função do x0 e do y0. Mas, cara, aí dá uma se você tiver, no caso, o primeiro o coeficiente angular, aí tem uma outra se eu tiver o x0 e y0, fica uma confusão dos diabos na cabeça do aluno. E aí, tem uma fórmula só para elipse. Aí tem uma fórmula para elipse com eixo maior no eixo x, outra com eixo maior no eixo y, outra para hipérbole com eixo real no eixo x. A tua cabeça, na hora H, vai confundir isso. Nesse caso aqui, galera, você saber isso aqui, eu aconselho, é melhor, tá? Ou seja, pela derivada, ou pelo macetezinho que eu dei, tá bom? Volta aqui pra tela comigo. E aí, lembra que isso aqui é mega importante, tá? Então, aqui, ó, galera do IME do ITA, estudar aqui como encontrar a reta tangente a qualquer cônica, pelo menos, pro IME e pro ITA, tá? É mais para cônicas mesmo. Parábola, elipse, hipérbole, tá? Isso é muito importante.
No IME e no ITA, né? Que o pessoal sempre pergunta, mas isso cai só na escola naval? Cai só na EFON? Foi como eu falei. Como na EFON, na escola naval, ele vai pegar, no caso aí também, casos de equações que não são mais cônicas, aí ele vai te obrigar a realmente você pegar e derivar ali as coisas, não tem jeito. Mas no IME e no ITA, pelo menos o caso das parábolas, elipses e hipérboles da vida, eu tenho que saber, tá bom? Então aguarda aí que já já eu tô de volta com uma nova questão, pessoal. Forte beijo. Bom, pessoal, agora uma questão casca grossa de verdade aqui. O cone circular reto de volume mínimo disse que hoje não iria aliviar. Circunscrito, então já sublinho isso daí. Aliás, as palavrinhas inscrito e circunscrito são um perigo para o aluno no dia da prova, porque vocês às vezes leem direito, mas o teu cérebro troca a parada e quem está dentro está fora, tu já sai desenhando trocado. Então, cuidado com esse detalhe. Então, circunscrito é um hemisfério de raio R e apoiado no plano diametral. Tem por volume o número real aqui. Professor, eu não entendi nem o enunciado, vamos entender. O que vai acontecer aqui, galera? Você tem, no caso, que o cone está por fora, ele está circunscrito ao tal hemisfério. Gente, hemisfério é metade de uma esfera. Ele quer dizer o seguinte, tem um cone. E aí aqui tem o vértice V. Marcar aqui pontinhos A e B. E aí tem aqui a tal semisfera, a qual o cone é tangente, tá? É isso que ele está querendo dizer. Ele está no plano diametral, ou seja, ele está se tocando aqui no plano que passa pelo diâmetro da semisfera. Tá legal, galera? Bom, vamos lá. As questões que envolvem condições de máximo ou de mínimo, que misturam as coisas com geometria espacial, como aqui, elas merecem um cuidado à parte. Algumas, quer dizer, a maioria tu já vai ter que fazer uma semelhança, vai ter que apelar para a geometria plana para relacionar os parâmetros, tipo raio, altura. O que tem aqui? Se eu quero que é o volume do cone, né? Então eu vou ter que ter a altura e o raio da base do cone, ou pelo menos parametrizar isso, colocá-los em função de alguma outra medida que seja constante, ou um em função do outro, para fazer a coisa andar. Lembrando que a gente aprende aqui o cálculo voltado a funções de uma variável. O que é isso? Uma função que depende de apenas uma única letra. Então não adianta montar o volume com, no caso ali, a altura e o raio ambos variando, tá? Se você não aprendeu a lidar com derivada parcial, que é o que eu teria que saber no mínimo para lidar com função de duas variáveis. Então, voltando aqui na ideia, você tem que saber o quê? O raio aqui, no caso do hemisfério, ele tá literal, mas você está vendo que a resposta é em função dele, você está vendo que é um valor fixo, um valor constante. Ele é igual a 10, igual a 20, 30, sei lá o quê, só botou R. Mas tudo vai ter que sair em função dele. Então a primeira meta agora aqui da questão, a primeira meta do dia, é a gente aqui lutar para botar a altura do cone e o raio da base do cone em função desse raio do hemisfério. Vamos voltar aqui comigo? E aí, minha gente, muitas vezes você não vai conseguir fazer isso direto, como de repente você está esperando. Você vai precisar fazer uma parametrização e algo que eu chamo de colocar em função de um ângulo. Quase uma substituição trigonométrica para você, no caso aqui, fazer tudo andar. Vamos ligar aqui do centro do hemisfério até o ponto de tangência, que é o raio no caso, do hemisfério, porque a gente sabe que olhou para uma questão dessas, não sabe o que fazer, vai direto ali no ponto de contato. E aí, repara, se por exemplo, agora não tem regra, pode ser o de cima, pode ser o de baixo, né? Se eu chamar esse ângulo aqui de θ, tá? Esse ângulo aqui no cantinho à direita. Que para que aí, como aqui tem 90 graus, ó, aqui seria 90 menos θ. Aqui vai ser θ. E aí me ajuda a relacionar a altura, um H minúsculo, né? Porque eu vou botar o raio da base do cone minúsculo também. E aí isso me ajuda, no caso ali, ó, a achar a altura do cone e o raio da base do cone, ambos em função desse R aqui fixo. Que aí você vai ter o que ali, ó? Se eu pegar ali o triângulo azul aí em cima, eu tenho aqui 90
eu tenho aqui θ, eu tenho aqui R e tenho aqui H. Então, cosseno de θ vai dar R sobre H. Fica H cosseno igual a R. Então, você vai ter que o H vai dar R dividido por cosseno, tá? E lá embaixo, naquele triângulozinho ali, ó, nesse daqui, aí eu posso também pegar e fazer o quê, ó? Pega ali e faz o seguinte. Só redesenhando ele aqui. Você vai ter que... Ali é θ. Aqui é o R, né? Eu só virei a figura, tá, gente? Aqui é o R grandão. Então, posso usar, no caso, um seno. O seno ali em cima de θ vai ser o oposto que é R, zão sobre Rzinho. Passa para cá. Fica Rzinho seno igual a Rzão. Ou Rzinho igual a Rzão sobre seno. Muito bem. Com isso, meu querido, o que vai acontecer agora? Repara, gente, agora vamos chegar aqui na parte da gente pegar e fazer o quê? E da gente montar o volume do cone. Repara que, como no caso aqui, para você ter um cone ali circunscrito a esse hemisfério, você pode alargar um pouco mais o cone, o que resulta no abaixamento da altura. Você pode estreitar um pouco mais o cone, o que resulta no levante aqui e aumento da altura. Dá para você continuar tangenciando, se você fizer uns testes aí, desenhando na sua casa, e ter aqui, ó, o raio e a altura desse cone maluco variando e mesmo assim eu me mantendo tangente a esse hemisfério. Então, eu quero que vocês saibam que justamente o H e o R são variáveis, que agora eu estou colocando eles em função desse ângulo θ, que à medida que eu fui ali alargando ou, né, comprimindo aqui um pouquinho mais, estreitando um pouquinho mais a base, esse ângulo aqui da geratriz do cone com a base, ele foi aumentando ou diminuindo. Então, esse θ é variável. E eu estou colocando agora tudo em função dele. Colocando agora tudo em função dele, eu tenho que o volume do cone é o quê? 1/3, né, da área da base, πrzinho ao quadrado, vezes h. Então, você vai ter 1/3 de π vezes. Agora, vamos substituir. R seno e a altura que tá aqui, no caso, R sobre cosseno. Não vamos deixar em função disso não, gente. R sobre seno é o que, galera? Ele é, no caso, cossecante. Então, tá dando R vezes cossecante, tudo isso elevado a 2. E outro é o quê? Um R vezes secante. Isso vai dar, então, o volume que vai ser π sobre 3... R ao quadrado cossecante ao quadrado de θ vezes R secante de θ. Vai dar πr ao cubo, né? Sobre 3, porque um R ao quadrado está multiplicado pelo outro. E fica cossecante ao quadrado vezes, no caso ali, secante de θ. Bom, então temos aqui uma função, né? Um f de θ, que é esse volume. O PR3 sobre 3 é um número, 10, 15, 20, 30 constante. E a parte mesmo, que é a variável, é essa do cossecante ao quadrado vezes secante, que está aqui. Bom, ok, minha gente. Aí, onde que a parte de derivada vai entrar na história? A parte de derivada vai entrar na história a partir do momento que a gente sabe que a gente tem que derivar e igualar a zero para ter candidatos a ponto de máximo ou mínimo da função. Só que na prática, em questões, você vai acabar achando apenas um ângulo, apenas um valor para variável, e ou é aquilo ou não é nada, ou a questão não tem resposta. Então você não tem que passar por uma análise completa de tudo que está acontecendo na função, tá? Bastando só derivar igual a zero. Então o pessoal tem essa maneira, deriva igual a zero para tudo, né? Começa a zoar com isso. Mas nem sempre isso apenas resolve. Nesse caso aqui, tu vai ver que vai resolver. Vamos voltar aqui. Aí, ó, gente, o que vai acontecer então? Você vai ter o seguinte, para derivar cossecante, isso aqui é uma função toda composta uma com a outra, né? Porque é um produto
E derivada de produto é o quê, mané? Eu vou derivar só essa parte aqui de dentro, tá? Chamar isso aqui de um g de θ. Só para facilitar a nossa vida, tá, gente? Pra não ter que ficar mexendo com PR3 sobre 3 toda hora, né? Que vai ficar meio enjoativo isso. Olha só. Chama g de θ de cossecante ao quadrado vezes secante. E aí, isso aqui é derivada do produto. Ou seja, isso aqui é igual a U e isso aqui é igual a V. Derivada de produto, para quem não lembra, é U' V mais U V', tá? Derivo o primeiro e mantenho o segundo, derivo o segundo e mantenho o primeiro. Então, no que isso aí vai se transformar? Vou pegar mais uma tela aqui, e aí o que vai acontecer, né? Então, G' de θ vai ter que ser pegar esse cossecante aqui ao quadrado e derivar, vezes secante, mais pegar essa cossecante ao quadrado aqui sem derivar, e derivar, no caso aqui, a secante. Pessoal, aqui, na derivada da cossecante, eu já tenho que fazer uma parada chamada regra da cadeia. Fica 2 cossecante e derivada de cossecante, para quem não lembra, é menos cossecante vezes cotangente. Derivada de secante, para quem não lembra, é secante vezes tangente. Então, estou aqui derivando cada um dos dois. E aí você vai ter o quê, né? Eu só joguei dois para frente. Regra da cadeia é isso. Você joga os points para frente, reduz uma unidade dos points que eu tenho e deriva quem está lá dentro. Virando menos cossecante vezes cotangente aqui e repete a secante. Agora, no outro é mais fácil, né? Mantém a cossecante ao quadrado que está ali. E derivada de secante é secante vezes tangente. Olha que maravilha que isso aqui é ficando, né? Aí a tua cara aí na sua casa eu consigo imaginar. Com isso, bebê, o que acontece aqui, tá? Então, marca isso aqui como importante para caramba. Aí você pensou outra coisa, né? Indecente. Então, aqui, ó, você vai ter o seguinte. Cossecante vezes cossecante ali em cima. Isso dá cossecante ao quadrado. Menos cossecante ao quadrado, né? Vezes cotangente. Vezes secante. Mais secante. Cossecante ao quadrado. Vezes tangente. E eu quero que tudo isso seja igual a zero. Que eu quero igual a derivada a zero. Então, isso aqui tudo vai para o outro lado, tá? Todo esse broco aqui. Então, como isso tudo vai para o outro lado, no final teria a seguinte igualdade. Secante vezes cossecante ao quadrado vezes tangente igual a 2 cossecante ao quadrado vezes cotangente vezes secante. Bom, será que dá para eu cortar a cossecante aqui sem imaginar o caso em que ela viria a dar zero? Cossecante, gente, é 1 sobre seno. Para isso aqui, no caso, isso aqui não tem como dar zero, né? É 1 sobre alguém. Não tem como 1 sobre alguém dar zero, galera. Porque geralmente quando você corta para o mesmo item de um lado do outro, eu tenho sempre que lembrar isso em equação trigonométrica. É bem comum de acontecer se aquele cara que eu estou cortando poderia ser ou não igual a zero, porque isso é mais uma resposta que eu tenho para desenvolver. Nesse caso não dá, porque é 1 sobre o seno, não tem como você mexer ali para essa conta dar zero. Então, ela é sempre diferente de zero. Eu posso aqui, sem medo de ser feliz, cortar em ambos os lados e seguir a continha com o que está ainda sobrando. Aí é que está agora, meu amigo. Como é que eu vou agora me safar aqui? Será que é melhor achar o ângulo? Será que é melhor aqui lutar para, de repente, só achar um seno e cosseno e aí já tá bom? Vamos estudar como está lá atrás, né? A expressão do volume que eu achei. Pela expressão do volume que eu tenho, ó, se eu souber o seno e o cosseno, eu consigo achar a secante e a cossecante naturalmente. E o que ele quer mesmo é o volume, né, pessoal? Então, não precisa chegar a achar o ângulo. De repente, o ângulo aqui nem vai dar o ângulo conhecido, tá? Então, fica ligado nisso. Tenta achar só o seno e cosseno aqui, que já tá bom, tá legal? Então, vamos lá, ó. Seguinte, cotangente, vamos botar tudo em função de seno e cosseno, vamos. Secante é 1 sobre cosseno. Tangente é seno sobre cosseno. Cotangente é cosseno sobre seno. 2 cotangente que tinha, né?
e secante é 1 sobre cosseno. Cara, dá para cortar também aqui o cosseno à direita, porque não tem como ele ser igual a zero. Para ele ser igual a zero, é porque o ângulo ali, no caso, seria igual a 90 graus. E para ele ser 90 graus nesse desenho do cone, o cone, em vez de estar assim, a inclinação da giratriz com a base está assim, está reta. Não é mais cone isso, tá? Então, por isso que não tem como ali ele dar zero, porque o θ teria que ser 90 para isso. Então, vamos voltar. Aí eu vou ter o quê? Vai sobrar aqui seno sobre cosseno ao quadrado, que é igual a 2 sobre seno. Multiplica cruzado, seno vezes seno dá seno ao quadrado, igual a 2 cosseno ao quadrado, né? E aí, bom, o que vai acontecer? Para eu daqui sair do lugar, lembra que existe uma relação que vocês têm que lembrar que ela é importante, que é a relação fundamental. É importante mesmo, claro, ela é fundamental, né? E aí, não pode esquecer disso aqui, gente. Dia dos namorados chegando. Chega no pé do ouvido e fala: eu sou o seu seno ao quadrado e você é o meu cosseno ao quadrado. E juntos seremos um só. Então aqui você vai ter o quê? 2 cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Fica 3 cosseno ao quadrado igual a 1. Então, cosseno ao quadrado vai dar 1/3. O cosseno, então, ali, já sinalizando, ele vai dar a raiz de 3 sobre 3. Prontinho. Porque aí, com isso, ó, o que vai acontecer? O f de θ, aqui, gente, comigo, né? Ele vai ser PR3 sobre 3. Questão pesada, eu avisei. Que multiplica, no caso ali, cossecante ao quadrado vezes secante. Cossecante ao quadrado ó, mas aqui eu vou só explicar essa parte mais rápido para dar uma adiantadinha, mas assim, eu achei o seno ao quadrado, o cosseno ao quadrado, perdão, igual a 1/3, não foi? Então, se eu voltar na relação fundamental, se eu voltar ali em cima, que o seno ao quadrado é 2 cosseno ao quadrado, o seno ao quadrado vai dar 2/3. Com isso, beleza. Eu já tenho a cossecante ao quadrado, que ela é o inverso do seno ao quadrado, vai dar, então, 3/2, então. E a secante é inverso do cosseno. Se o cosseno deu raiz de 3 sobre 3, a secante vai dar 3 sobre raiz de 3, né? Então, o volume, no caso que ele quer, vai dar PR3 sobre 3 vezes 3/2. 3 sobre raiz de 3, né? Eu posso racionalizar, multiplicar em cima e embaixo pela raiz. Que aí você vai ter que raiz com raiz dá 3, esse morre com esse. E aí isso vai dar πr ao cubo, raiz de 3, sobre 2, tá? O que no caso aqui vai ser a letra E. Tá bom, gente? Questão suada, galera. Questão revigorante você agora saber que tu aprendeu a fazer isso. Tá legal? Bom, para você que já está aqui já a essa altura da aula, não esquece dos nossos planos lá no site do Fabricadê. Você tem planos voltados ao Enem, voltados à SpaceX, voltados à medicina e, claro, o plano que abrange toda a preparação de alta performance do meio militar, que é ali no caso o IMITA, tá? Escola Naval, AFA e EFON, e EFON e Escola Naval. É disso que estamos aqui hoje tratando, tá? São preços bem acessíveis se você comparar com os da concorrência. Pode dar uma olhadinha aqui e tu vai ver que você tem versões neles de 1 ano ou 2 anos de acesso.
tive um estudo péssimo, fiz colégio público, ou fiz colégio fraco e eu não tenho a base ainda. Cara, segredo para você não ficar 1000 anos até a idade limite tentando ali, meio que sempre batendo na trave ou sem uma preparação focada, é muitas das vezes você atropelar as coisas e pular a base. Então, embasamento, a gente julga aqui no Fábrica D que é algo importante pra caramba. Antes de fazer essas maluquices que você está vendo aqui, você tem que ter a base e, com humildade, passar por ela, sem pular etapas. Claro, de uma forma rápida, mas tem que passar. Senão, acontece que a gente sempre vê, nas vésperas de prova, o pessoal perguntando coisa lá do início, da aula 0, da aula 1, o que demonstra que ele não aprendeu as coisas direito. Ele sabe fazer questão NASA de polinômios e não sabe fazer questão de primeiro ano de geometria plana. Tá? O que adianta? Não tem um equilíbrio aí, a gente sabe que as questões que você está vendo misturam tudo de tudo. Beleza? Então, próximo bloco, tô de volta com vocês. Me aguarda que eu já tô voltando. Bom, gente, tomaram um fôlego aí? Vamos para outra da Escola Naval aqui, que é o seguinte. Vamos ler juntos. Considere o triângulo ABC dado abaixo, onde M1, 2 e 3 são os pontos médios dos lados AC, BC e AB, respectivamente K. Saiu grudado, mas é só K, não é K, não, é K. Senão daqui a pouco o pessoal vai pensar que é um daqueles coeficientes até mesmo de química, né? Não, não, é K. A razão da área do triângulo A e B para a área do triângulo IM1 e M2. E f de x igual a 1 meio de x ao cubo mais x2 menos 2x menos 11, tudo multiplicado por raiz de 2. Se um cubo se expande, what the fuck, se um cubo se expande de tal modo que num certo instante a sua aresta mede 5 decímetros e aumenta a razão de módulo de f de k decímetros por minuto, então podemos afirmar que a taxa de variação da área total da superfície do sólido, nesse instante, vale em decímetros quadrados por minuto o quê? Bom, a questão começa misturando tudo de tudo, você está percebendo que o cara ali, a questão já fica apavorado. Mas, diferentemente da anterior, você vai ver que isso aqui é bem mais tranquilo, gente. Então, olha só, primeira coisa, esse tal K, vamos achar logo ele, né? O K, no caso aqui, é a relação entre as áreas dos triângulos A e B e IM1 e M2. Mas aqui são pontos médios. Esse segmento que vai de M1 até M2, ele é a chamada base média do triângulo ali. Tá? E a base média tem qual propriedade? Ela divide, né? Ela é paralela, perdão, ao lado oposto, que no caso é o lado AB, e é a metade dele. Se aqui for igual, sei lá, a x, a medida desse cara é x sobre 2. E, consequentemente, eu acabo formando aqui dentro, ó, um triângulo que vai ser o quê? Ele vai ser tal qual ele vai ser de tal maneira que ele vai ser semelhante ali ao que está lá embaixo, tá? Então, o que eu posso pegar no caso aqui e fazer? Porque são paralelas cortadas com a transversal, né, gente? O que está acontecendo ali com o AB e com o M1 e M2, né? É que eu tenho paralelas cortadas por uma transversal, né? Tchoim. Tchoim. Então, isso aqui é alfa, que também é alfa. Esse aqui é beta, que também é beta, né? Fora o ângulo oposto pelo vértice, que é igual de um lado do outro, tá legal? Então, por isso que eu sei que eles são semelhantes. E a razão de semelhança entre os lados é, no caso ali, um meio, que um lado é metade do outro. Mas se a relação entre os lados é meio, entre as áreas vai ser o quê? O quadrado disso. E o K é a relação entre as áreas, não é entre os lados. Então, voltando aqui para a tela, o que vai acontecer? Se você tira, então, agora aqui, ó, a relação entre as áreas dos dois triângulos, A e B, que é o grandão, e M1, M2, que é o pequeno. Na verdade, não é 1 meio, é 2 ao quadrado, né? Porque é como se eu estivesse fazendo que isso vai dar x, um lado, sobre o lado do outro, tudo isso elevado a 2. X dividido por x sobre 2 vai dar 2, né? Que é 1 dividido por 1 meio, cortando um x com o outro, né? Que vai dar 4 no final. E o K, galera, é justamente a relação entre essas áreas, tá? Então, beleza. Se eu já tenho o valor do K agora aqui, essa parte da figura acabou. Ela só serve para isso, só serve para isso. O cubo que ele comenta não está desenhado aqui. Eu não vou usar ele para nada nesse momento.
Então, primeira tarefa é achar o f do k, porque ele me deu uma taxa aí em decímetros por minuto, que é o módulo do f do k. Vamos achar? F de x é x ao cubo sobre 2, mais x2, menos 2x, menos 11, raiz de 2. O f do 4, então, ele vai ser o quê? 64 por 2, mais 16, menos 8, menos 11. E aí fica o que ali? 64 por 2 dá 32. 32 com 16, 48. Menos 8, 40. Menos 11, 29 raiz de 2. Isso então agora aqui ó, vai ser igual a 29 raiz de 2, beleza? E aí ele está me dizendo que eu tenho um cubo em que você tem o que aqui? Tem um lado L, que está aumentando, tem um dado instante aí, em que ela vale exatamente 5 decímetros, mas ele está aumentando. E ele está aumentando a razão, o dL dt, que isso é uma taxa de variação, gente. Quando ele, numa questão, presta atenção agora aqui em mim. Como ele, numa questão, começa a te dar isso aí, que varia tanto por tanto, isso é taxa de variação. Isso também é derivada. A derivada tem várias e várias utilidades. Para máximo e mínimo, para achar, por exemplo, taxa de variação, como está aqui. Tá bom? Então, volta aqui. Eu vou representar isso, ó, como a derivada de L em relação ao tempo. O quanto que o lado aumenta em função do tempo. Então, é módulo de f de k. O f já deu positivo mesmo, né? Então, vai ser 29 raiz de 2 decímetros por minuto. Tá, fiz isso. Aí ele pede a taxa de variação da área total nesse instante em que o lado vale 5 decímetros, ok? Bom, área total de cubo é a soma das áreas das 6 faces. Se eu derivar isso daqui, presta atenção, você pode derivar isso aqui de várias maneiras, mesmo sendo uma função de uma variável só. Você pode derivar a área em função do L, achando quanto que a área aumenta quando o lado aumenta, ou derivar aqui um lado e o outro em função do tempo, em função de um terceiro parâmetro, tá? Então aqui eu estou derivando, o que eu vou fazer agora é derivar a esquerda e a direita em função do tempo, para saber como que a área aumenta no tempo em função do aumento do L com o tempo. Ele já me deu o dL dt, então tem que estabelecer um gancho entre as duas coisas. Para eu saber a variação da área por minuto, por segundo, sei lá o quê, como eu sei que a área é igual a 6L2, eu tenho que aproveitar isso para derivar ambos os lados, para aproveitar o dL dt que ele me deu, para aproveitar a derivada do lado com o tempo que ele está me fornecendo. Lembrando que essa derivada é o quê? A taxa de variação. É o quanto aumenta o lado quando o tempo aumenta de uma unidade. É isso que isso quer dizer, tá bom? Então, volta aqui comigo. Então, se eu derivar ambos os lados em função do tempo, derivando em relação ao tempo, temos o quê? Que dA dt, jogo 2 para frente, vai dar 12 L vezes dL dt. Eu não posso falar que o L' é 1, não. Porque quando eu falo que o L' é 1, como se estivesse fazendo dL em função de dL, tá? Aqui não, aqui é o L em função do T. Cuidado que isso é um erro comum. Aí a pessoa chega ali, bota só 12 vezes 5, que é o L, acha 60 que nem tem para marcar. Não faz nem sentido. Então aqui, ó, como isso aqui vale esse número medonho, 29 raiz de 2. E o lado nesse instante é 5, vai ficar 12 vezes 5, 60, vezes isso aqui que dá 1740. Vai dar no final 1740 raiz de 2, bebê. Ô, neném, é isso? É, tá? Decímetros quadrados por minuto. O que vai ser, no caso ali, a letra E. Tá bom? Beleza? Tinha uma galera diabólica na minha turma, que eles marcavam naquelas salas de provas cheias, né? Que bobear até o cara, pra se coçar,
involuntário, acaba olhando meio que de leve para a prova do outro, o pessoal era do mal, marcava com um pontinho bem pequenininho o que eles tinham encontrado e marcava com uma cruz bem grande para ficar bem em evidência qualquer uma se bobear a mais errada possível. Só para o cara que olhasse para o lado colar errado. Pois é, esses aí são terríveis. O problema é quando um maluco desses uma vez relatou que ele mesmo marcou errado no cartão as cruzes que ele tinha botado, né? Esse aí é uma anta com letras garrafais, né? Encontrou literalmente a cruz. Bom, ou metaforicamente falando. Tranquilo, gente? Fizemos mais uma aqui, espero que você não tenha dúvida. Forte beijo e estamos voltando daqui a pouco. Valeu! Pessoal, essa questão de agora é uma questão que, tipo assim, se você quiser fazer essa questão só com conteúdo de ensino médio, sem derivada, você consegue numa boa. E às vezes quando você fala isso em sala, o pessoal chia. Só que, gente, essa questão, por exemplo, aqui, ela é nos tempos em que tinha vestibular isolado, é uma questão igualzinha da UFRJ, que você vai ver que ela vai recair em XY do vértice, tá? Então não esqueça o básico para, de repente, não dar uma volta ao mundo esquecendo o padrão, tá? Então vamos mostrar aqui as duas soluções, vamos? Então ele fala o seguinte, numa vidraçaria há um pedaço de espelho sob a forma de um triângulo retângulo de lados 30, 40 e 50. Deseja-se a partir dele recortar um espelho retangular com a maior área possível, conforme figura abaixo. Então as dimensões do espelho são... Bom, se é um triângulo retângulo, está na cara que a hipotenusa tem que ser o maior lado, né, meu filho? Então aqui a gente vai ter que esse lado aqui vai ser 50, beleza? Aí, com isso, o que acontece? Em ambas as soluções, eu quero que você perceba o seguinte. Eu vou chamar as dimensões aqui do retângulo de x e de y. Ah, dá para achar a altura total aqui, ou pelo menos a altura relativa à hipotenusa desse triângulo? Dá, gente. Dá porque tu vai usar aquelas relações métricas de um triângulo retângulo. Que relações são essas, professor Bombado? É o seguinte, ó. Você vai pegar lá e lembrar do seguinte. Tem lá, né? A altura relativa à base, que é a hipotenusa. E aí, a gente geralmente chama aqui de M, aqui de N, né? E aí também ó, os catetos de B e C. E o total ali de A. E a altura de H. Tem aquelas relações, ó. Base vezes altura igual a cateto vezes cateto. Cateto ao quadrado igual a projeção dele na base vezes todo lado. Isso serve também para o C, que fica M vezes A. Fora uma que é assim, a altura ao quadrado igual a M vezes N, tá? Quem já teve aula com a gente viu o quadradinho mágico que eu faço lá na hora para poder relembrar isso aqui. Como se não parar agora a fazer isso, a gente vai perder um tempo. Ó. Eu vou usar essa relação daqui. Essa relação, então, daqui vai me dar o quê, né? Base vezes altura igual a cateto vezes cateto. Reparar que em relação à figura que eu fiz, a do enunciado está virada, tá? Então, se você desvirar, você tem uma altura aqui, uma altura H, né? Que eu vou descobrir agora como sendo 50 vezes H igual a 30 vezes 40. Fica 50H igual a 1.200. Corta os zeros, então H ele vai dar 120 por 5, o que será então igual a 24, tá bem? Então eu tenho que isso é igual a 24. De posse disso, a gente pode estabelecer uma relação entre x e y, fazendo uma semelhança ali dentro. Entre quem? Entre o triângulo grandão original, ó. E também esse daqui. Tá? Ó, porque aqui a altura eu já achei que vale 24, né? Então, desse pedacinho como aqui é x, vai ser o quê? 24 menos x. Você tem um triângulo que tem hipotenusa y e a altura relativa à hipotenusa igual a 24 menos x. A gente pode fazer uma semelhança de triângulos envolvendo o que, galera? Altura para altura e hipotenusa para hipotenusa.
Que o que vai acontecer ali? Eu fazendo isso, ó, fica então assim, bebê. Você vai ter que 24 menos x está para 24, assim como a hipotenusa do pequeno, que é y, está para do grande, que é 50, tá? Vamos fazer aqui o isolamento do y, tá? Jogo 50 para o outro lado, fica 50 vezes 24 menos x, tudo isso sobre 24. Tá, para que eu estou fazendo isso aqui daqui? Não vou nem multiplicar por enquanto ainda não. Para poder, na nossa primeira solução aqui, é daqui em diante que eu tenho a opção de fazer de um jeito ou de outro, tá? Primeiro, por métodos do ensino médio, só por função do segundo grau. Você tem que pensar assim, a área ali do retângulo é base vezes altura, é x vezes y. Só que como é que eu vou lidar com uma função de duas variáveis? Quando eu pegar esse y que eu achei agora e substituir no lugar dele, você vai ficar com a função que vai dar um x ao quadrado. Aí, problema resolvido. Volta então aqui, gente, ó. A área então do retângulo vai dar x vezes y, fica x vezes 50 sobre 24, vezes 24 menos x. Cara, olha só para mim. Dentro desse caso, tem a bifurcação da bifurcação. Vamos ser espertos e vamos ser inteligentes, que eu sei que vocês são caras inteligentes, tá? Caras assim, englobam todo mundo. Menino, mulher, tá, todo mundo. Galera, você pode multiplicar e obter o x ao quadrado, e aí você já sabe que para chegar aí ao valor máximo da função, que o x teria que ser o x do vértice. Menos b sobre 2a, né? Já sabe isso. Uma outra maneira é, dado que eu já tenho aqui a expressão, volta para cá então, na forma de produto, eu posso lembrar que o x do vértice também, gente, ele é a média das raízes da função. E o que eu quero aqui é tornar o mais dinâmica possível a resolução da questão. Como o x do vértice é a média entre as raízes, amigo, você tem, no caso aqui, e se eu pego ali igual aqui o a zero, as raízes são quem? Pô, para esse produto dar zero pela saco, você vai ter ali, ó, que as raízes são 0 ou 24. Que é quando eu igualo isso aqui a zero. E aí ficaria 0 mais 24 por 2, já dá 12 e acabou. Já achei ali a medida de um dos lados, que é 12. Tá? E aí, para achar a outra, volta ali em cima e substitui. O y daria o quê? 50 vezes 24 menos 12 sobre 24, né? Vai ficar 50 vezes 12 sobre 24. Corta o 24 com 12, vai ficar sobre 2, dando finalmente 25, o valor do y. Então, um deles deu 25, o outro deu 12. Isso direto vai ser ali a letra A de Outback, tá? Isso, então, na primeira solução, tá, amiguinhos? Isso na primeira solução, tá? Temos agora a segunda. Na segunda, hoje é pancadão, hein? Eu avisei. Então, aqui, ó, hoje é só para os fortes. Então, segunda solução. Se eu tiver ali que a área vai ser o quê, né? Vou montar a área de uma forma ou da outra. 50 sobre 24 vezes x, né? A vezes 24 menos x. Distributivo aqui. Fica 24x menos x2. Esse é o ponto que eu comentei que eu poderia fazer x do vértice também. Mas vamos fazer por derivada? Isso aqui é como se fosse uma f de x, né? E se eu derivo igual a zero, eu tenho os candidatos a máximo ou mínimo. Então, derivar aquilo ali vai dar o quê? 50 sobre 24, que é constante, derivada lá dentro do parênteses, 24 menos 2x. Eu quero que isso aí seja zero. Então, 24 menos 2x vai dar zero, o que me leva a ter aqui um 2x igual a 24, ou seja, um x que é igual a 12, como eu havia antes avisado. Aí o resto é tudo igual, né? Então, assim, pô, você tem que lembrar sempre disso.
Mostra pelo x do vértice que não consegui fazer? Tá, então aqui, ó. Terceira solução, que na verdade é uma ramificação da primeira, né? Caraca, aí, terceira é aqui. Você novamente multiplicando. Chega a esse ponto. Bota o 50 sobre 24 ali dentro também. Então vai ficar vezes isso e vezes isso. O 24 daqui vai cortar com daqui quando eu multiplicar, né? Ficando só 50. E aí eu tenho uma função do segundo grau com A e B e com C igual a zero. O Azinho dela é isso aqui e o Bzinho dá isso daqui. O X para a área ser máxima é justamente, eu não falei no valor máximo da área, são coisas diferentes. Se eu peço o valor máximo da área, é o y no vértice. Como eu pedi qual é o x que eu encaixo ali dentro para dar o valor máximo, aí é o x do vértice. Então, isso vai dar o quê? Menos b sobre 2a. Então, fica menos 50 sobre 2 vezes menos 50 sobre 24. Aí você vai ter o que aqui, ó? Corta. Menos com menos também morreu. E fica 1 dividido por 2 sobre 24, né? Ou seja, 24 por 2, que é 12. Pronto. E aí, para voltar e achar o y, é igual aquilo que a gente falou antes, né? Voltando à expressão. Tá legal? Então, eu te mostrei 3 maneiras, galera. 3 maneiras. Não é possível que você não saiba uma para você resolver essa questão, tá? Volta quem for nosso assinante. A gente sempre deixa esses PDFs das aulas especiais, que são as aulas de revisão que a gente dá. Cada aula tem embasamento para fundamento, depois de um bloco ainda tem uma revisão daquele hall de conteúdos. Então, a gente, quando é uma aula assim, a gente reserva um formato diferente para lapidar aquilo de uma vez por todas, fechar com chave de ouro. E não é diferente para essa aula. O PDF dela, com as anotações, já ficam disponíveis na área do aluno, para quem é nosso assinante, é claro, tá bom? Então, aproveita aí essa palhinha e já já eu tô de volta. Bom, galera, agora vamos mais aqui, que é uma questão de taxa variada que vocês vão ver, Escola Naval 2013. Lendo juntos, um ponto xy se move ao longo da curva plana de equação x2 mais 4y2 igual a 1, com y maior que zero, se a abscissa de x está variando a uma velocidade, cebolinha, dx dt igual a seno de 4t, pode-se afirmar que a aceleração da ordenada y tem por expressão o quê? Então, eu tenho aqui, né, que ele me deu aqui na tela, o dx dt, que é seno de 4t. Ainda tem a equação, que é a equação até de uma elipse, né? E aí ele quer, no caso, saber a aceleração da ordenada y tem por qual expressão? Caso vocês não saibam, quando tem equação de posição e eu a derivo em função do tempo, isso vai dar velocidade. E aí, se em cima disso eu derivo de novo, né? Ou seja, duas derivadas desde lá em cima, aí isso vai criar aceleração. Então, posição, deriva velocidade. Deriva de novo é aceleração, tá? Logo, ele quer a segunda derivada de y em função do tempo. Como que eu vou fazer isso? Ele me deu até a primeira derivada do x em função do tempo, não tenho nada de y, e isolar aqui o x ou y em função do outro. Vai ficar uma conta escrota, porque vai ter raiz quadrada, não é legal. Então, isso é um indício que eu tenho que trabalhar com o quê? Com taxa relacionada, tá? Vamos voltar então aqui? Então, olha só, gente. Vamos pegar aqui essa igualdade, x2 mais 4y2 igual a 1, e derivar ambos os lados em função do tempo. Derivando em relação ao tempo t. Vai ter o quê? Jogo 2 para frente. Fica 2x dx dt. Mais jogo 2 para frente. 8y dy dt. E ali o 1, como é constante, a derivada vai dar zero, tá? Então, beleza. Então, ali, ó, ficou assim por enquanto. Vamos dar uma melhorada nisso. Porque o dy dt aqui já é a primeira derivada de y em relação ao tempo, já seria a velocidade. Se eu consigo isolar isso daqui e derivo de novo, aí o resultado vai ser a aceleração que ele quer. Então, vamos passar esse bloco 2x dx dt para a direita. Fica 8y dy dt
igual a menos 2x dx dt. Vou separar as telas aqui um pouquinho, né? E aí você vai ter o quê? Corta aqui. Joga o 4 para o outro lado e o y também. Fica dy dt. Vai dar menos x sobre 4y vezes dx dt. Ah, claro, lembrando que esse dx dt eu já tenho, né? Que é aquele seno de 4 vezes t, que está ali à minha esquerda. Então, vamos embora substituir também. Então, vai ficar aqui o dy dt, vai dar menos x sobre 4y, que multiplica o seno de 4t, tá? Cheguei até isso, pessoal. Então, entendem que o dy dt é a velocidade? Eu tenho que pegar agora e derivar mais uma vez para achar a aceleração. Cuidado, que agora está cheio de perigo aí, cheio de casca de banana. Por quê? Porque, olha só, eu vou derivar em relação ao tempo. X e y estão interligados e também eles dependem do tempo. É como se fosse um esqueminha assim, ó. X depende de y, que depende do tempo, e o x também depende do tempo, tá? Mais ou menos isso, ok? Então, outra coisa também é que, quando eu fizer uma derivada ali, nem x, nem y, nem seno de 4t são constantes. E aí eu já tenho uma derivada de um produto, que é não sei o que vezes seno de 4t. E na hora de derivar o pedaço que tem x e y, é a derivada do quociente, que x é variável e y também. Então tem que ter o máximo de cuidado para não fazer uma besteira agora, tá bom? Vai ter derivada do produto e do quociente aqui juntos funcionando ao mesmo tempo na mesma derivada global que eu estou fazendo. Então vamos lá. Aqui, ó, derivando mais uma vez. Ambos os lados em relação ao tempo. Sim. Se eu derivar em relação ao tempo aqui, você vai ter o quê? dy2 dt2, d2y, né? E o símbolo aqui é meio estranho. Tem gente que acha que está levando o tempo ao quadrado. Não está levando o tempo ao quadrado, não. É só o símbolo mesmo. E vai dar derivada do primeiro pedaço vezes seno de 4t mais o primeiro pedaço pela derivada do seno de 4t. Com isso, o que acontece? Só na derivada daquele primeiro pedaço ali, ó, já é a derivada de quociente. U sobre V', Φ' menos UV' sobre V ao quadrado. Então, derivada de x sobre 4y ali, depois vou botar só x sobre y aqui, depois ali o menos 1/4 eu boto na frente, que é constante. Vai ficar então o quê? Y, x' que é dx dt, porque eu estou derivando em relação ao tempo, cuidado para não sumir com ele, menos x dy dt, tudo isso sobre y ao quadrado, hein, amigo? Então, fica y que multiplica seno de 4t, que é o dx dt, menos x dy dt, que é essa expressão daqui, ó, que é o próprio x sobre 4y seno de 4t. Misericórdia, pois é. Então, vamos substituir aqui daqui a pouco, ó. Vai ficar, então, o que aqui? Olha só, isso daqui, maluco, tem que vir para cá. Então, o x sobre y', ele vai dar ali y vezes seno de 4t, menos x que multiplica menos x sobre 4y, seno de 4t. My mother of the sky. Pois é. E aí, ó, vamos multiplicar aqui. Ah, claro, e lembra que tem o menos 1/4 que eu deixei do lado de fora, né? Que na verdade tem o menos 1/4 na frente, isso aqui tudo no final eu boto, né? Melhor, senão vai ficar confuso. Não, tem aquele menos 1/4 ali, que eu, para economizar a escrita, eu deixei para escrever bem no final, né? Tá ali na frente aguardando o resultado da derivada agora. E aí vai ficar o que aqui? Vai ficar, então, y, seno de 4t, mais x ao quadrado sobre 4y, seno de 4t, sobre y ao quadrado.
Mas, gente, só nessa parte aqui ainda, se eu tirar o MMC entre eles, você vai ter que, essa parte aqui vai dar o quê? Vai ficar 4y² seno de 4t, mais x² seno de 4t, e esse 4y desce ali e se junta ao y², dando 4y². E aí o seno de 4t, ele pode ficar em evidência. Multiplique então ali x2 mais 4y2, tudo isso sobre 4y². Só que a gente já sabe da equação que essa continha x2 com 4y2 dá 1. Então, eu vou trocar aquilo ali por 1. Dando, finalmente, seno de 4t sobre 4y3, né? Agora o maluco tem que voltar com isso dali, que isso é um cálculo parcial, mas a pior parte da questão passou, que a pior parte da derivada a ser feita é essa daqui. Se eu voltar aqui nessa expressão aqui em cima, ó, repara que tem o menos 1/4 ali, tá, gente? E aí, esse menos 1/4 vai multiplicar o x sobre y', que eu acabei de calcular, e lá no final tem a derivada do seno de 4t ainda. Mas aí, derivar seno de 4t é o quê, galera? Regra da cadeia, deriva o 4t, que vira 4, e derivada de seno é cosseno. Dá 4 cosseno 4t. Então, no final das contas, o resultado finalzão mesmo vai dar o quê? Um d2y dt2, vou botar aqui. Que será menos 1/4 vezes seno de 4t sobre 4y3. Aí tinha outro seno de 4t do lado de fora, né? Menos x sobre 4y aqui. Vezes 4 cosseno de 4t. Aí pronto, galera. Então, gente, ó, corta esse 4 aqui de cima com o de baixo. Percebe que aqui tem um 4 vezes 4, não ficou 16y², então, igualando os denominadores, tem que subir também aqui um 16y². Então, vai ficar d2y dt2 vai ficar seno vezes seno, seno ao quadrado de 4t. E aqui fica subindo, né? 16y2 vezes x, menos 16xy2 cosseno de 4t, tudo isso dividido por 16y². Se vocês repararem bem, ó, e o mais legal agora aqui não dá nada, né? Mas tem sim. Isso tá bem para a letra C, galera. Repara aqui, ó. Menos seno ao quadrado de 4t, menos seno ao quadrado de 4t. Menos 16xy2 cosseno a 4t, e aqui também igualzinho, né? É a letra C, marque-a e matamos a pau mais uma, tá bom? Vê se tá tudo bem. Se tiver, vamos seguir. Valeu, pessoal. Agora vem aquele tipo de questão que o pessoal sempre pede, né? Mestre, faz questão de gráfico. Tudo bem. Questão de gráfico que saia por derivada e não sei o quê. Tudo bem. Vamos lá, então. Realmente, nessas provas de F1 Escola Naval, eu não vou mentir. Você tem que tentar evitar, não é não saber a matéria, tentar evitar sempre fazer todos os passos, como se fosse numa prova de graduação, de fazer, achar pontos de inflexão, onde a função é crescente, decrescente, com cavidade para cima, para baixo, não sei o quê, porque às vezes um detalhe ou dois já matam todos os itens, restando apenas um. E você tem que ser rápido para fazer. Então não fica também ali muito usitando, tentando ver detalhe por detalhe para se provar que você faz o gráfico na marra, na mão, todo, direitinho, igualzinho como se fosse prova discursiva, que tu vai acabar se ferrando e perdendo muito tempo, tá? Então, por exemplo, detalhe aqui, é um log, né? Isso aqui tem que ser maior do que zero. Meu amigo, tem que ser maior que zero? Só isso aqui, só esse detalhe michuruca, já mata a letra D e a letra E, porque o x tem que ser positivo. Não pode ter nada aqui à esquerda, maluco, tá? Tu já ficou aí entre duas opções, três opções, só por isso. Lembra que logaritmando é sempre positivo. Além disso, essa função do jeito que ela está desenhada ali, ela é a mesma coisa que módulo de x sobre módulo de log. Mas o x sendo positivo, eu vou tirar o módulo do x, não? Porque aí
Se ele é positivo, o módulo é igual a ele mesmo. Ok, beleza. Galera, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que agora escolher um lado para abrir o log, né? Porque se ele for positivo, o módulo vira ele mesmo, né? Se ele for negativo, vira menos ele. Você não lembra disso? Você não sabe nada de módulo, né? Pois é, né? Triste. Então, olha só. Módulo de uma coisa vai ser igual a mais aquilo se aquilo for maior ou igual a zero. Ou menos aquilo se aquilo for menor do que zero, tá? Onde bota igual é irrelevante, tem só que botar em cima e ou embaixo. E aí, né, log maior do que zero, lembrando que o log é a mesma coisa, o ln é um log na base E, né? O que é esse ln que eu não sei? Tá, pô, se o problema é esse, tá resolvido, né? De repente estamos aqui falando de ln e o cara não sabe o que é. Isso é o log na base E, tá, galera? E aí você vai ter o quê? Ó, daqui vai ficar x maior ou igual do que E elevado a zero, o que dá x maior ou igual a 1. No outro vai dar, contrariamente, x menor do que 1. Vamos estudar o que acontece para x maior ou igual a 1, que isso já consegue eliminar opções, tá? Para x maior ou igual a 1, o módulo ali da função vai abrir, então, com ln igual, sem tirar nem pôr, com zero alterações. Então, você vai ter isso daqui. Com isso, bebê, você vai ter o seguinte. Você vai ter, então, agora que... Vamos derivar ali para estudar onde a função é crescente ou decrescente, tá? A primeira derivada também serve para isso, não é só para igualar a zero e achar máximo mínimo. Se eu derivar aqui, a derivada do quociente, ó, é o de baixo, pela derivada do de cima, menos o de cima, pela derivada do de baixo, sobre o de baixo, que é o log ao quadrado. Derivada de x' vai dar 1. Derivada de ln é sempre 1 sobre a função lá dentro. Pela derivada dela, né? Que no caso a derivada de x é 1. Então é 1 sobre x pela derivada de x. Só que o x de cima corta com o de baixo. E isso vai dar log menos 1 sobre o log ao quadrado, tá? E aí, pessoal, se eu, por exemplo, obrigo isso aqui a ser positivo, como o denominador já é ao quadrado, né? Só resta que o numerador seja positivo, dando ln maior do que 1. Maior do que 1 é o mesmo que eu fazer na definição de log, falar que o log do x na base E é maior do que 1, ou seja, que o x vai ser E elevado a 1 e o x é maior do que E. Pode reparar que existe uma quebra aqui em algum momento no comportamento da função, por exemplo, na letra A, de decrescente para crescente. É isso que eu estou vendo, né? Ver aí se a função cresce ou decresce, ó, você tem o que aqui? Que a função vinha diminuindo de acordo com o valor de x e a partir daqui passou a aumentar. Dá para ver, inclusive, o seguinte. Se a gente olhar aqui, por exemplo, a C, B e A, repara que, enquanto na letra A existe visivelmente um pontinho aqui, onde a concavidade está mudando de formato de para cima para baixo, isso não acontece nem na B e nem na C. Então, se eu perceber que depois do E, para um valor maior do que E, existe um ponto onde a segunda derivada, que é ela que nos dá a concavidade, se eu agora fizer mais uma derivada, criar o f2' de x, e perceber que existe um valor ali realmente, onde eu vou trocar de sinal de maior para menor, de positivo para negativo, existe essa quebra realmente e mudança de concavidade. Se eu perceber que, sei lá, ela é positiva, é tudo ao quadrado, então quer dizer que ela é positiva para qualquer valor de x. Ela não vai trocar de sinal, aí a letra A, por exemplo, já não é mais, tá? Então vamos derivar aqui de novo. Então, gente, botei aqui o f' de x, né? Vou passar para uma outra tela. O f2' de x vai ser o quê, né? De novo, o de baixo, pela derivada do de cima, menos o de cima, pela derivada do de baixo. Sobre o de baixo ao quadrado, que é o quadrado do quadrado, vai ficar ele elevado a 4. Aí, bebê, você vai ter o quê? Fica log ao quadrado. Lá dentro tem que derivar o log, vai ficar 1 sobre x, né? Que menos 1 é constante, é 0. Menos ln de x menos 1,
E o log ao quadrado, joga o 2 para frente, regra da cadeia, né? E agora deriva ficando 1 sobre x. Ok. Aí, ó, você vai ter o quê? Dando uma ajeitadinha no que eu achei ali, a primeira parte deixa, né? Vai ficar log ao quadrado sobre x, né? Mas aqui fica menos 2 log ao quadrado sobre x, menos com menos mais 2ln sobre x, e tem o ln elevado a 4 embaixo. Como está todo mundo sobre x, esse denominador é igual para todo mundo. E vamos jogar ele lá para baixo, juntinho do log elevado a 4? Senão isso pode dificultar a nossa análise. Porque, primeiro, esses logs ao quadrado do lado de fora eu posso juntar. E, além disso, maluco, eu vou ter o que agora? Seguinte, log ao quadrado menos 2 log ao quadrado dá menos 1 log ao quadrado. Mais 2ln sobre x vezes ln elevado a 4. Então, assim, como o x é maior do que zero, lembra? Que lá do início a gente viu que o x era maior do que zero? Isso significa que esse denominador ele é positivo, porque é x que é positivo e o resultado de alguém elevado a 4 que é positivo. Então, só me resta analisar a parte de cima. Igual a zero, joga maior que zero, alguma coisa. Só para ver onde que ele vai trocar de concavidade. Na verdade mesmo, maluco, você está vendo que aí tem a função, ela vai ter um delta que ela não vai ser negativo. Que quando o delta é negativo na função do segundo grau, significa que a função está flutuando, né, acima do eixo, tem sempre o mesmo sinal. Que ela está fazendo isso que está aqui na tela. Por exemplo. Isso não vai acontecer aqui. Aí você pergunta, pô, função do segundo grau? Que função do segundo grau que você está falando, cara? Ué, quando eu pegar aqui e analisar apenas o numerador da função, da fração, se eu só jogar um igual a zero para ver onde que a concavidade está mudando, isso aqui disfarçadamente é uma função do segundo grau, né? Eu posso chamar de a o log de x, que você vai ter o quê? Menos a ao quadrado mais 2a igual a zero. Bota um a em evidência que fica isso igual a zero, né? E aí fica a igual a zero ou a igual a 2. Aí fica ln de x igual a zero ou ln igual a 2. Para o ln dar zero, o x é 1. Para o ln dar 2, o x é e elevado a 2. Só que isso foge um pouquinho do nosso escopo pelo seguinte, né? Para o x ser igual a 1, aí eu estaria olhando, né, exatamente nesse pontinho aqui. Esse pontinho é uma assíntota. Porque o que acontece? O x não pode ser igual a 1. Nem comentei isso aí que está em todas as opções, tá? Foi mal que eu deixei para falar no final, mas o x igual a 1 está com uma assíntota aqui, galera. Porque nesse ponto é onde o ln de x vai dar ln de 1, que é zero. E aí o denominador da parada seria zero, o que não pode acontecer. Por isso que você tem uma assíntota ali, tá bom? Mas então, eu não posso ter o x nem igual a 1, né? E o e ao quadrado é justamente um pontinho que vem depois do e. Então, tem que existir, seja de concavidade para cima para uma para baixo, ou de uma que já vinha para baixo para uma para cima, tem que existir um ponto de troca de concavidade. E isso não existe se você olhar as opções, das que sobraram, A, B ou C, não existe nas outras. Justamente por isso que eu sei que a resposta é a letra A. Tá bom? Tá legal, gente? Então, vamos marcar aí. Letra A de Outback. E tá finalmente resolvido, tá? Bora partir para a última questão. Vamos lá, força na piroca. Última aqui, galera. Considere um cone circular reto de raio da base 5 e altura 12. As dimensões do raio da altura do cilindro circular reto de maior volume que pode ser inscrito nesse cone são... Então, tem, no caso, aqui um cilindro que vai ser inscrito num cone. A situação é essa daqui, né? E cuidado que quando não vem o desenho, tem muita gente que já se enrola
para fazer direito esse desenho. Então vamos lá, tchaca na buchaca, galera. Respira o final aqui, último sopro, é a última casa do zodíaco, hein? Gás infinito, olha só. O que você vai ter aqui? Tem um cilindro inscrito no cone, ou seja, a base dele está apoiada na base do cone. E lá as duas pontinhas do diâmetro da base de cima estão encostando nas diretrizes do cone. Então, a altura do cone, ele fala pra gente que é 12. Que é 12. E o raio da base é 5. Essa é mais fácil, não vai ser que nem aquela outra que eu saí metendo em ângulo θ, que deu uma confusão, não. Aqui é o seguinte. Se eu chamar a altura do cilindro de um H qualquer, essa alturazinha aqui em cima já vira o quê? 12 menos H. Se eu chamar o raio da base do cilindro de R, a gente acaba podendo construir aqui dois triângulos que vão ser semelhantes. Um com o raio da base do cone, que é 5, e outro lá em cima pequenininho com as medidas daquele pequeno conezinho lá na ponta que eu tenho. Ou não entendi nada, olha só. Você vai ter esse triângulozão. Que vai ter a altura 12. E lá embaixo 5. E um pequeno aqui dentro com as medidas do conezinho pequenininho ali em cima. Porque quando eu olho de frente, isso são dois triângulos semelhantes, né? E a semelhança tem que ser, caramba, de triângulo para triângulo. O cilindro, ele entra indiretamente na medida em que o raio dele e a altura dele participam das contas aqui e ali. Então, fica 12 está para 12 menos H, assim como R, perdão, assim como 5, né? Está para R. Multiplica cruzado, fica 12R igual a 60 menos 5H. E aí, vamos aqui isolar o R mesmo, né? Fica 60 menos 5H sobre 12. Com isso, o que vai acontecer? Aí vai ter o seguinte. Ele quer que o maior volume, né? Volume. Dá para confundir volume com ar e vice-versa. Do cilindro, né? Cilindro não tem ponta, então o volume era da base pela altura. Vai dar π, o raio dele que é Rzinho, né? Vezes H. Então, você vai ter aqui, ó, π, R ao quadrado. Eu acho que está melhor isolar o H em função do R, hein? Senão as contas vão complicar demais. Então, vamos lá, fazer o contrário. Pega aqui. E, na verdade, jogo 5H para cá. O 12R para o outro lado. E aí fica H igual a 60 menos 12R sobre 5. Pronto. Melhor do que elevar ao quadrado, que é uma expressão enorme. Então, está aqui uma expressão em função apenas do raio para o volume do cilindro. O que eu tenho que pegar e fazer agora, gente? Derivar isso aí e igualar a zero, meu bebê. Então, ó, o que você vai ter aqui, né? No caso, isso daqui é uma f de r, que é πr2 sobre 5 vezes 60 menos 12r, né? Ou 60 πr2 menos 12 πr ao cubo, tudo isso sobre 5. E aí, deriva igual a zero para ter os candidatos a mínimo ou máximo. Então, o 2 vem para frente, fica 120 π vezes r, o 3 vem para frente, fica 36 πr2 sobre 5 igual a zero. Sobre 5 não vai cheirar nem feder, o que importa é a parte de cima, não, meu povo? Então, você vai ter o quê? Pega aqui, fica igual a zero o numerador, e aí pronto, tá? Lembrando que quando você deriva igual a zero, que a primeira derivada serve para medir, analisar o intervalo de crescimento ou decrescimento da função. E a segunda derivada serve para analisar a concavidade. Cuidado, hein, povo? Voltando aqui, e já fechando,
você vai ter que o 120πr vai ser igual a 36πr2. Os π's da uma de Hannah-Baker se cortam. Ai, que piada horrível. E aí você vai ter o que aqui? Os R se cortam também. E aí... O pessoal tá rindo aqui, me reprovando, seu babaca, né? Então aqui vai ficar 120 sobre 36, né? Espero que ninguém tenha percebido a piada. E aí você vai ter o quê? Por 6 vai dar 20 por 6, ou, simplificando, 10 terços. Tá? Então, assim, com 10 terços só tem a letra A, né? Então, já sei que é a letra A com certeza. Só para você voltar e ver o valor do H, né? Então, o H deu aqui, ó, 60 menos 12R sobre 5. Eu nem precisava mais, né? Então, você vai ter 60 menos 12 vezes 10 terços sobre 5. O 12 corta com 3, dá 4. E o H vai ser 60 menos 40 sobre 5. Fica, então, 20 por 5, tá? E aí, a gente vai ter, no caso aqui, ó, que isso será igual a, no caso... vai ser igual a 4, tá bom? Deu um Alzheimer agora aqui, galera. Acontece, né? Por essa aula aqui... Espero que você agora tenha aqui o pessoal que queria aprofundar um pouco mais nessa parte de derivada. Tenha pegado aqui um fosfato, uma base, para fazer várias outras questões de maneiras aprofundadas para o pessoal que já está aí no nível assim mais massacrante de preparação, consiga se dar muito bem nas suas provas. Só lembrando aqui mais o nosso Momento Merchan. Não esquece de passar lá no nosso site do Fabricadê. Olha o nosso player aqui. Aqui você dá notas para os professores. Aqui você já manda, no caso, não, dúvida é aqui. Aqui você clica e pega a lista de exercícios daquela aula. Então ali também os botões de avançar e voltar, né? E aqui é tipo um post-it virtual, onde você faz as suas próprias anotações. Isso fica salvo lá no sistema, olha que legal, tá bom? Beleza, gente? Na hora que você favorita o vídeo, a nota é aqui, né? Ali você está favoritando o vídeo. E não esqueça de passar lá e olhar os nossos planos. De repente não interessa a você, interessa seu amigo, interessa seu inimigo, tá bom? E aí você tem lá planos com acesso de 1 ou 2 anos em todas as carreiras, sendo desde o aprofundamento de engenharia até o IMITA, FEFON Escola Naval, passando pelo Enem Medicina. Tem plano também de cálculo para o pessoal que já está na faculdade, tá tomando bomba nessa matéria, que são sempre 6, 7, 8 créditos de uma vez. E o pessoal que está na faculdade sabe o quanto um CR pode se afundar com tudo. Se você se der um pouquinho mal em cálculo 1, já era, tá bom? Então, um forte beijo, pessoal. Espero que estejam todos bem aí nas suas casas. Não perca a força, não perca o entusiasmo e o foco que você vai conseguir. Você merece ser um vencedor, tá bom? Forte beijo, tamo junto. Tchau, tchau, galera. Valeu!